todas as nações. São apenas uma gotinha que caiu desse balde. São como a poeira que fica na balança. Obviamente, eles não tinham uma medida, não tinham plástico, não tinham potes muito confiáveis, e as balanças não tinham como você zerar quando coloca um pote em cima. Então, se você colocasse uma farinha em cima da balança, depois você fosse tirar, obviamente sobraria alguma coisinha ali. É essa poeira que ele está falando. Sobrou aquilo ali, mas aquilo é um resto, é algo insignificante. Algo que a pessoa que mediu ali aquela farinha não vai fazer falta. Então, isso são as nações perto do Senhor. Então, a gente viu que ele começou exaltando ao Senhor, questionando, então, sobre a criação, né, que ninguém foi capaz de medir a criação. Depois, ele passa a falar que ninguém é capaz de instruir ao Senhor, né, ele dá esse entendimento, ele não fala isso, mas ele questiona, dando a entender isso. E agora ele compara as nações, o tamanho das nações. Quando eu recapitulei a primeira parte, eu falei sobre a questão da relva. Ele fala então ali que toda a humanidade é como a relva do campo. E aí aqui no mesmo capítulo ele fala, olha, agora as nações, faz uma comparação com as nações, que as nações também são coisas mínimas, coisas desprezíveis. Ele já tinha falado da humanidade lá em cima, para que ele falou de novo das nações? Justamente para dar essa ênfase, não só da grandiosidade de Deus, mas mesmo a nação mais poderosa, mesmo os assírios na época do rei Ezequias, mesmo os egípcios na época de Moisés, mesmo os babilônicos aqui em sua própria época, e logo em seguida vamos ter os romanos e por aí vai. Nenhum desses é grande o suficiente perto do Senhor. São coisas desprezíveis, são uma poeirinha que caiu da balança. Então é por isso que ele vai fazendo essa escada, vai trazendo cada uma dessas comparações, mostrando ali ao povo de Israel quem é de fato o Deus deles, quem é de fato o Senhor. Estamos bem até aí? Tudo tranquilo? Questionamento, dúvidas, comentários? A característica desse texto do 40 ao 49 é que como ele não detalha acontecimentos atuais, ele realmente tem uma linguagem mais poética, né? Então é até bonito de se ler, né? É bem interessante assim, essa mudança de estrutura que ele traz. E é isso. Então, por enquanto, ele vem questionando, vem mostrando, vem trazendo então características de Deus, fazendo perguntas, né? Seria uma forma de relembrar ao povo ali do que está acontecendo. Então, vamos dando sequência ao texto aqui, nos versos 18 a 20. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Então, a gente chegou um pouquinho no objetivo desses questionamentos. Ele perguntou quem poderia medir os mares, quem poderia pesar as montanhas, quem poderia ter dado sabedoria, instrução, conhecimento a Deus. Falou quão pequenas são cada uma das nações. E aí ele fala, como que a gente representa um Deus desse tamanho? E aí entra onde ele cutuca a ferida, que ele vai trazer então a questão da imagem, da idolatria. Ele fala, olha, o artesão então faz ali uma figura de cobre, depois o ourives joga ouro por cima, e aí coloca correntes de prata para ele que ninguém o pegue, né, o tire do lugar. Será com essa imagem que a gente representa Deus? Essa imagem é boa para representar Deus? Ou seria então a imagem feita por alguém mais pobre, que pelo menos tem um cuidado de pegar uma boa madeira, faz uma imagem, mas tem que talhar ali ela direitinho, porque senão ela pode cair. Nesses dois cenários, a primeira comparação que ele faz é com os materiais. Então, por mais cuidadoso que seja, a imagem não é toda feita de ouro, certo? Ela é uma imagem de cobre, material um pouco mais barato, e aí para dar uma boa
Na apresentação, ele coloca por cima ali o ouro. Então, ele usou um material muito mais barato, mas depois pintou a fachada com ouro. E no segundo ele fala, olha, o do pobre, a imagem do pobre ali, pelo menos, ele foi cuidadoso para pegar uma boa madeira. Só que aí ele aponta então as fragilidades. Ele fala, olha, mas aquela imagem de ouro, ele fez correntes de prata. Por quê? Porque a grandiosidade e o poder da imagem ainda permitem que ela seja roubada, seja tirada daquele lugar. Ela ainda tem sua fragilidade. A imagem de madeira, da mesma forma, se cair, ela pode rachar, pode quebrar. Então ele traz esse comparativo, traz isso em forma realmente de zombaria. Aqui ele está falando, olha, não é possível que vocês acreditam que isso é uma representação de um Deus. Certo? Então, é esse tipo de coisa que ele está colocando aqui. Então, apenas a pequena hipótese de que essas representações possam ser representações divinas, de alguma forma, é ridículo aos olhos do profeta. E deveriam ser ridículos aos olhos do povo. Então, a gente não pode comparar a grandiosidade desse Deus. Sua criação não se pode medir, sua criação não se pode pesar com uma imagem feita de cobre e de ouro, que foi feita ali para pechinchar, usando só um pouco de ouro por cima, ou com uma imagem de madeira, Sendo um Deus assim tão grandioso, essas figuras, por mais que tenham ouro e tenham sido cuidadoso em sua apresentação, ou que usem elementos da natureza como a madeira, elas de forma alguma representam a grandiosidade desse Deus. E agora ele muda um pouco o tom e traz então a sua indignação, E aí vamos dar uma olhadinha no verso 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Então aqui ele já está trazendo a sua indignação e ele coloca assim, não, vocês não sabem, nunca ouviram falar. Dá então para a gente entender que ele não está falando apenas ao povo de Israel. Agora ele mira também aqueles que o mantêm cativo. Ele mira também os povos gentios, os babilônicos ou qualquer povo que o ameace. Porque pelo tamanho da criação, a grandeza, magnitude da criação, a lua iluminando a noite, o sol amanhã, o tamanho do céu, montanhas, mares, não é possível que ninguém tenha ouvido falar da magnitude desse Deus e tenha visto na sua criação, não tenha se revelado a grandeza de Deus. E é esse o questionamento aqui do profeta nesse verso. Uma forma de chamar a atenção, então, de que essa representatividade dos ídolos é mínima, não bastaria, e que a criação, por si só, é muito maior do que qualquer ídolo que eles tenham criado. E aí ele questiona, será que eles não sabem de fato quem criou a terra? E aí no verso 22 ele traz o seguinte: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende nos céus, os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Então é isso. Ele traz então a figura ali da estátua coberta de ouro, ou o ídolo de madeira, e fala, olha, não foram eles que criaram Deus. Nosso Senhor se assenta acima. Aí algumas versões trazem o globo da terra, a minha traz cúpula. Entenda como quiser, tem gente que usa isso até para dizer que a terra é redonda, Então, mas não era esse o objetivo aqui. Não é contra o terraplanismo ou qualquer coisa do tipo. Mas a ideia é justamente isso, mostrar a grandiosidade. Olha, o Senhor não se assenta numa estátua, num ídolo de madeira. Ele se assenta em seu trono, acima de toda a criação, acima do mundo como conhecemos. Quando ele olha ali para baixo e nos vê, somos como gafanhotos, somos coisas mínimas, que ele assopra ali, passa a mão e estamos destruídos, certo? Ele é tão grande
que para ele o céu, a cobertura da terra, é como uma coberta. Ele estende um lençol e cobre aquilo ali. E é essa figura que ele está trazendo. Então ele traz os ídolos, né, logo em seguida dos questionamentos de quem seria como Deus, e traz os ídolos, e depois ele traz quem é de fato o verdadeiro Deus. Por que ele trouxe essas figuras? Porque não só na Babilônia, mas desde que o povo veio do Egito, desde que o povo tomou ali a terra de Canaã, muitos povos se misturaram ao povo de Deus, e muitos deles traziam seus próprios ídolos, seus próprios deuses, sua idolatria. E por muitas e muitas e muitas vezes o povo de Deus esqueceu quem era Deus, para dar atenção aos ídolos, alguns que eles até mesmo criaram, como o bezerro de ouro e a serpente, né, lá de Moisés. Então, ao longo das eras, o próprio povo de Deus se desapegou de Deus e deu mais atenção a ídolos, a coisas criadas por outros povos, que não faziam parte ali do reino, não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte, obviamente, do plano de Deus. Então, o profeta traz toda essa memória, toda essa lembrança, até porque o povo já está... O entendimento aqui é que essa mensagem é para o final do cativeiro na Babilônia. Então, a ideia é de que o povo já está sofrendo há muito tempo, e por muito tempo sobre influência, né, do reino babilônico. Então ele traz todas as figuras mostrando a grandiosidade de Deus em comparação com os outros deuses que alguns deles talvez tenham vindo a louvar, idolatrar, acreditar. Alguma dúvida, comentário, pergunta até aí? Vamos aproveitar que a gente está no presencial e tirar as dúvidas, gente. Muito melhor ao vivo. Beleza? Então, eu vou dando sequência ao texto. Isso. Então, vamos ler aqui os versos 23 e 24. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Isso aí, agora a comparação dele são com líderes e governantes, né? Que ele traz aqui como príncipes e juízes. E a comparação dele é o seguinte: olha, pode passar o líder que for, o príncipe que for, ele mal planta suas raízes na terra e já é jogado fora. Como assim mal planta suas raízes na terra? Olha, o tempo de vida de um humano não é lá tão grande. Certo? A gente entende que a gente chega ali a uns 100 e poucos, 120 ali talvez, mas para essa época aqui isso já era muito, e normalmente a gente nos 80 já está bem defasado. E esse tempo, para Deus, a grandiosidade do Senhor não é nada. Aquilo que um rei, um governante veio a fazer, logo é esquecido, logo é deixado para trás. Então ele mal planta suas raízes, ele vem e, na nossa visão, ele pode ter causado uma catástrofe, ou ele pode ter feito coisas grandiosas, né, marcado o seu nome na história. Mas Deus é eterno, Deus é Deus. Deus está aí desde o início dos tempos e vai estar por toda a eternidade. Em comparação a Deus, um rei, um príncipe, mal pisou nessa terra, mal chegou aqui, ele não plantou os pés ali na terra direita, e já foi, então, descartado por Deus, certo? Então, apenas um sopro de Deus varre esses príncipes, esses governantes ali da terra. Então, o profeta dá, então, esse vislumbre da eternidade de Deus. Muitas vezes, muitos conceitos de Deus, a gente, não, nosso Deus é eterno, nosso Deus é onipresente, nosso Deus é onisciente, mas a gente não entende muito bem em que isso se aplica, né? Em qual entendimento a gente dá isso. E aqui ele está trazendo justamente isso: olha, Deus é eterno. O feito de um governante, o feito de um rei, não é nada perto dos feitos de Deus, perto do plano geral de Deus, para o seu povo e para toda a humanidade. Então vamos ler os versos 25 e 26, que encerra então essa parte de exaltação ao nome do Senhor. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim?
pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. E aí ele encerra, então, essa série de questionamentos com um questionamento vindo do próprio Senhor, né? O santo. Só há um santo dos santos, que é o próprio santo, que é Deus. Então, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? E aí, novamente, a resposta é ninguém. Certo? Não há ser que possa se comparar a Deus em toda a sua magnitude, em todo o seu esplendor, em todo o seu poder. Certo? E aí ele traz, então, uma figura para mostrar o poder desse Deus, né? Ergam os olhos, pois quando ele chama sua marcha, né? Cada estrela do seu exército celestial, ele chama cada uma pelo nome, e todos vêm até ele. Então, a grandeza do exército dele são estrelas, né? E olha o tamanho, o número de estrelas, são incontáveis, não podemos contar. Então, a gente lembra justamente da música, incomparável, incomparável Senhor Tu És, né? Era isso que a gente cantava, a gente cantou muito nas igrejas. O poder do Senhor é incomparável. É impossível para nós contarmos as estrelas, né? O próprio Gênesis diz isso, e se você tentar, boa sorte. Não temos como saber o número de estrelas, mesmo com equipamentos e tudo mais que nós temos, a gente pode ter uma aproximação, mas nós nunca saberemos o número real. Mas Deus sabe, e chama cada uma pelo nome. E cada uma delas faz parte do seu exército celestial. Então, olha o tamanho desse exército. É isso que o profeta quer mostrar aqui. Por mais poderosos que sejam os babilônios, por mais poderosos que sejam os assírios, por mais poderosos que sejam os egípcios, por mais poderosos que sejam os romanos, por mais poderosos que sejam os americanos, os afegães, o Estado Islâmico, por mais poderoso que qualquer força seja, nenhuma delas se assemelha, nenhuma delas se compara ao poder de Deus. Então, nisso ele resume então esse início dessa segunda parte, né? Essa exaltação ao Senhor, não só para falar que Deus é grandioso, mas para lembrar o seu povo. O seu povo deve continuar confiando nesse Deus grandioso, e não em ídolos, e não em deuses de madeira, ou qualquer coisa do tipo. Este é o nosso grandioso Deus. Estamos certos até aí? Comentário, Davi? Que a gente tenha luz e tenha vida e forme a vida aqui. Então, realmente, quando a gente tenta estudar a ciência querendo contrastar esse dizer, não existe um Deus, o universo é muito grande para que exista um Deus, a gente vê justamente o contrário. Olha, é meio difícil que não exista, porque as coisas estão muito bem colocadas, as coisas acontecem muito perfeitamente, é tudo muito bem feito para que a gente acredite que não exista. E sobre a questão do conhecimento, a questão do quem pode dar conselho a Deus, quem instruiu a Deus, e a ênfase nesse texto é justamente porque muitos povos reconheciam a sabedoria de Deus. Quando a gente estudou alguns capítulos anteriores de Isaías, falando da predição de Isaías para vários povos, a gente vê que o povo ali da Etiópia chegou aí se consultar com Isaías, alguns outros povos ali da região foram consultar Isaías, e aí tem as previsões para cada uma dessas consultas que foram feitas de outros povos, justamente porque os povos ali da região entendiam, conheciam da grandeza e da sabedoria de Deus, sabiam que o povo de Israel estava se mantendo ali pela ação divina. Então, muitos povos ali da região falavam, olha, o Deus de Israel não é brincadeira não, ele está ali para negócio. Então, eles sabiam que Deus tinha o seu poder, o Deus de Israel se impunha ali e protegia o seu povo. Então, é por isso que é colocado isso aqui no texto. Não só para o próprio povo de Deus entender, mas os outros povos ali reconhecem essa grandeza de Deus, reconhecem esse conhecimento de Deus. E aí falou, olha, mas quem você acha que instruiu esse Deus? Não foi o ídolo de madeira. Entendeu? Então, o profeta aqui e nos dá essa ideia, né, dessa grandiosidade,
desse conhecimento de Deus que se espalhou pelos povos e é claro ali para todo o povo. Exatamente. Então vamos dar continuidade, né? A gente então viu toda essa declaração da grandiosidade de Deus como forma de relembrar não só ao povo de Deus, mas a outros povos quem é o Deus de Israel. E aí então a gente chega nos versos onde ele vai concluir por que ele trouxe toda essa lembrança de quem é Deus, por que ele traz toda essa figura de grandiosidade do Senhor. Então a gente vai ler os versos 27 e 28 agora do capítulo 40. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Então ele traz aqui a queixa do povo de Israel, né? Falando, olha, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, ele não se interessa mais por quem nós somos. E a gente vê então eu tinha que ter lido outro versículo, mas tudo bem. Mas a gente vê então que nesse questionamento o próprio povo ficou impaciente, né? Então, mais uma coisa que nos leva a crer que esse texto realmente trata de profecias do cativeiro na Babilônia é isso, né? Então o povo já está ali um longo tempo, já sofreu influência de vários outros povos com a questão dos ídolos, e aqui eles se queixam. Olha, por que o Senhor esqueceu da nossa causa? Deus não se importa pela nossa causa. E aí ele traz o seguinte no verso 28. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então, mais uma vez, né, mais músicas que nós cantamos, né, nosso Deus é o nosso Deus forte, fortaleza, o nosso Deus eterno. E a gente canta muito isso, muitas vezes sem nem perceber o que está cantando, mas a ideia é essa, olha, o nosso Deus ele está agindo desde o início até o fim dos tempos. O nosso Deus ele não esquece de ninguém, ele não deixa ninguém. A sua vontade e sua força são exauríveis, ele não fica exausto, mas ele está sempre trabalhando, sempre atuando, sempre fazendo as coisas da forma como ele planejou, né? E que forma é essa? Ele coloca aqui, a sua sabedoria é insondável. O que é insondável? Não pode ser examinado, ninguém pode conhecer de fato o tamanho dessa sabedoria, tão grande ela é, tão perfeita ela é. E aí o profeta traz à memória então essas características de Deus aqui para o próprio povo. Fala, olha, não se queixem, não achem que ele esqueceu de vocês, mas Deus está agindo, Deus tem a sua sabedoria, Deus tem o seu conhecimento e ele é eterno. O Deus de vocês não deixou de existir. E aí vamos aos versos 29 a 31 que encerram então aqui este capítulo. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Texto muito conhecido por nós, né? Então, a gente viu já nos versos anteriores que ele não se cansa, e além disso, ele fortalece e dá vigor àqueles que esperam nele, né? E aí ele fala, olha, até mesmo jovem, por mais jovem que seja, ele corre, ele pode tropeçar, ele se cansa, ele cai, ele perde suas forças, né? A gente entende o jovem como aquele que está no vigor da sua força, que está ali completo, né? Tem a sua energia máxima ali. E o Senhor é aquele que renova essas forças, mesmo aquele que está no auge, no seu vigor. O Senhor é capaz de renovar as forças do seu povo. E aí, a gente entendendo então que essa é uma profecia que está voltada para o povo de Israel quando cativo na Babilônia, quando a gente vê aqui, a parte do texto, aqueles que esperam no Senhor, a gente pode ver eles sob uma ótica mais objetiva. A gente fala, aqueles que esperam no Senhor voam como águias, terão suas forças renovadas. A gente fala isso da gente, né? Mas aqui o profeta está trazendo especificamente para o povo naquela situação.
E isso representa aqui aqueles que foram fiéis ao Senhor por todo esse tempo, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, não se dobraram a ídolos, reis, juízes, não adoraram outros deuses, não, continuaram firmes no Senhor, mantiveram o povo de Israel e sua cultura ali, a sua teocracia não, mas o seu conhecimento divino ali, ativo dentro do povo, porque algumas gerações vieram a passar por esse exílio, e o conhecimento de Deus, então, ali se manteve através dessas pessoas que esperavam no Senhor. Então, por mais que eles não tivessem acesso ali às suas coisas, à sua própria história, à sua cultura, que geralmente, quando um povo domina o outro, eles vão destruindo parte disso, ele traz, então, que, sim, tiveram aqueles que esperaram no Senhor e mantiveram, esse conhecimento divino intacto dentro do povo. E muito mais do que apenas histórias que são contadas do pai para o filho, para o neto, isso são conhecimentos realmente do Senhor, são ensinamentos da figura do Senhor, e não é somente a esperança de um velho bobo que vivia na sua cidade que está acesa, e sim é o Deus dentro deles que está aceso. Então, essas pessoas são aqueles que esperaram no Senhor. Essas pessoas são as que não se dobraram a ídolos, são as pessoas que estão firmes no conhecimento do Senhor. E a estes é que o Senhor traz aqui, então, a profecia de que suas forças serão renovadas. Toda a sua fé será renovada. Sua fé não foi em vão. O seu conhecimento será mantido e o seu prêmio será realmente a libertação. Então, essas pessoas que permaneceram firmes e confiantes no Senhor, esses que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, correrão e não se cansarão, todo o seu vigor será renovado como resultado da sua fidelidade e fé. Então, esse é o nosso texto de hoje. Algum comentário antes da conclusão? Que é o tema de todo o livro de Isaías, Ele fala do remanescente de Israel, que boa parte do povo seria aí destruído, então teria o remanescente ali, que a gente traz uma figura tanto numa visão messiânica, mas também como parte do próprio povo, exatamente isso. Então, esses que permanecem, que seriam revigorados, seriam esses remanescentes, Muito bem colocado, irmã Fátima, também conhecida como mamãe. Fala, Davizão. Para concluir, então essa foi a mensagem aqui do profeta para o povo. Mas essa palavra ela vem não só para aquele povo que estava exilado, mas ela vem como ânimo hoje para nós, que somos gentios, que acreditam, conhecem a verdade do Senhor e a palavra do Senhor. Como disse lá no início do texto, a relva seca, cai, mas a palavra de Deus não, ela nunca passará. E fica então para nós essa mensagem, de que confiemos em nosso Deus, não nos rendamos a outros ídolos, mesmo que esse ídolo seja nós mesmos, seja outro objetivo em nossas vidas, que nós não façamos destas coisas ídolos em nossas vidas, ou de nós mesmos, o nosso próprio ídolo, que é o caso do ateu, ele acredita que ele é autossuficiente e não precisa de nenhuma divindade. Então, a fidelidade da fé em Deus, ela é recompensadora, como foi aqui para o povo, ela traz força e ânimo para o oprimido. E a gente deve estar consciente que Deus é eterno e infinito em seu conhecimento e sabedoria. Muitas vezes a gente esquece isso. Para nosso Deus, tudo é passageiro. E devemos aguardar o momento oportuno. Nos cultos à noite, o pastor falou muito sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é a quantidade de tempo que se passa. E o tempo Kairos seria esse momento oportuno, o tempo certo para as coisas acontecerem, a oportunidade. E então nós devemos aguardar este momento de Deus, esperar em Deus por este momento certo. Às vezes nós nos antecipamos aos planos de Deus, nós tentamos
fazer acontecer da nossa própria forma e não sabemos esperar em Deus, tanto para agir quanto quando precisamos de alguma coisa, certo? Então, devemos aguardar este tempo perfeito de Deus e da sua infinita sabedoria. Ele que sabe exatamente quando isso deve acontecer e por que deve acontecer naquele momento, né? E dessa forma, podemos ficar mais tranquilos, né? Não devemos ficar ansiosos, porque sabemos que nosso Deus é grande, é eterno, é onisciente, né? E Ele pode sanar essas nossas angústias e livrar o nosso sofrimento, mas Ele faz isso no tempo oportuno dEle, certo? Então esse é o nosso Deus. Como eu falei, muitas vezes a gente conhece os aspectos de Deus só de, o que é onisciência? Deus conhece tudo. O que é onipresença? Deus está em todo lugar. Mas a gente não sabe exatamente a que isso aplica a nós. E a gente tem visto aqui nos PGs, né, estudando o livro lá, que a gente está estudando no PG, Reconhecendo Deus, sua vontade, é esse? Ou não? Face a face com Deus, confundi os livros. É muito bom também. Esse é outro livro, é outro que está na minha cabeça. Então, estudando esse livro, a gente vê esses aspectos e vê suas aplicações. Então, de que serve para mim saber que Deus conhece tudo? Eu não conheço nada e Deus conhece tudo, é só isso? Não, a gente sabe que Deus conhece tudo e isso se aplica a nós, conforme de saber que Ele sabe quando, como e o que devemos fazer, no momento dEle, no tempo oportuno dEle. Certo? Então, a mensagem de Isaías para o povo de Deus foi uma lembrança dessa grande sabedoria de Deus, não só de seu tamanho, não só de sua grandeza, mas também de sua sabedoria. Que ele estava dizendo que aquele povo que está há tanto tempo cativo, e muitos já até largaram mão de Deus e encontraram outros deuses, que ele está dizendo para ele olha, o tempo de Deus virá. Deus vai resgatar os seus. E aqueles que esperaram no Senhor voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Amém?